Regras para radicais de Saul Alinsky. Análise do livro por Luciano Henrique. Parte 8. A gênese do representante tático. Uma das lições mais essenciais que Alinsky transmite é a de que táticas não são o produto de uma razão fria e não seguem uma tabela organizacional ou plano de ataque. Para ele, reações acidentais e imprevisíveis em relação às suas próprias ações, necessidades e improvisações ditam a direção e a natureza das táticas. Em outras palavras, o raciocínio lógico é essencial para alguém conseguir se situar onde está, diante dos eventos do mundo. Mas, embora os princípios sejam importantes, conforme falados no capítulo anterior, a essência de cada tática específica deve ser modificada de acordo com o contexto e o cenário. Por isso, agilidade de raciocínio e capacidade de se adaptar ao caos são requisitos importantes para um organizador. Pensando assim, é possível ter uma análise que o proteja de ser um prisioneiro cego de uma tática e dos acidentes que o acompanham. O organizador deve ser dirigido pela ação. Todas as oportunidades que surgem no curso de eventos devem ser aproveitadas. Ele cita Abraham Lincoln quando esse disse ao seu secretário no mês em que a guerra se iniciou, minha proposta política é viver sem proposta política. 3 anos depois, em uma carta a um amigo de Kentucky, ele confessou ter sido controlado pelos eventos. Segundo Alinsky, comunicar a noção de que um organizador deve ter uma linha mestra de regras para selecionar suas táticas e selecionar suas táticas de forma ágil de acordo com os eventos do mundo exterior é uma das maiores dificuldades no momento do treinamento. Por isso que as pessoas são treinadas pelo sistema educacional padrão para enfatizar ordem, lógica, pensamento, raciocínio, direção e propósito. Isso seria uma disciplina mental, resultando sempre em uma ação estruturada, estática, fechada e rígida. No jogo de futebol, os jogadores devem reagir às investidas do time adversário e serem ágeis, muitas vezes intuitivos, nessas reações, mesmo que eles possam nortear as bases de suas ações de forma lógica e coerente. Por exemplo, é preciso marcar a saída de bola do adversário, assim como deixar alguns zagueiros em seu próprio campo quando atacamos em pressão, e daí por diante. Essas são apenas regras básicas, mas na hora do jogo a intuição se mistura a esses princípios, que devem estar internalizados na mente do jogador. Mesmo assim, Alinsky diz que, mesmo que várias coisas surjam intuitivamente no dia a dia, os outros achavam que todas as suas ações eram fruto de uma lógica sistematizada, com todos os eventos planejados. Ele apresenta um exemplo do caso da criação da estratégia do representante tático. Para ele, essa seria uma das principais táticas do cenário político futuro. Creio que ele se iludiu um pouco com essa esperança, mas os insights que ele traz a respeito dessa época e de como os eventos se sucederam são extremamente úteis. A ideia do representante tático era a seguinte: pessoas aderentes à causa comprariam ações de empresas e, com isso, poderiam participar das reuniões anuais de acionistas. Claro que não obteriam o poder de voto, mas teriam o poder de aparecer em uma reunião, lançar uma campanha, por exemplo, por mais chances de contratação para um grupo X, e adquirir participação na mídia por causa disso. Em suma, um mecanismo de pressão, principalmente por vir de alguém teoricamente de dentro, mesmo que seja um acionista menor. Um acionista não pode ter sua opinião barrada. Segundo Alinsky, essa estratégia não foi o resultado da razão e da lógica. Foi parte acidental, parte uma necessidade, parte resposta a uma ação e parte imaginação, sendo que cada parte afetou os demais.
Claro que imaginação é também uma sensibilidade tática, isto é, quando o acidente ocorre, o organizador, com boa imaginação tática, reconhece-o e se agarra à oportunidade antes que ela escape. Mesmo assim, a mídia criou uma mitologia de que a estratégia do representante tático foi uma ação com elementos de razão, propósito e organização, mas a realidade foi bastante diferente. A mitologia da história é normalmente tão agradável ao ego do sujeito que ele a aceita com um silêncio modesto, como uma afirmação da validade da mitologia. Após um tempo, ele passa a acreditar nisso. No caso da criação do Conselho Black of the Arts de Chicago, muitos dizem que a escolha da data de sua fundação, 14 de julho de 1939, foi feita justamente para coincidir com o dia da Bastilha. Em termos históricos, isso foi tratado como uma homenagem, mas na verdade a escolha foi acidental, pois era um dia que não havia nenhuma reunião sindical. Muitos padres estavam disponíveis, além da agenda do bispo Shell estar livre. Aspas, nunca existiu qualquer idealização do dia da Bastilha em nossas cabeças, mas foi assim que se criou uma mitologia. Veja o relato de Alinsky. Naquele dia, em uma conferência de imprensa, antes que a convenção se iniciasse, um repórter me perguntou, aspas, você não acha que é revolucionário demais selecionar deliberadamente o dia da Bastilha para a sua primeira convenção? Eu tentei conter minha surpresa, mas pensei, que maravilha, que coincidência inesperada. Eu respondi, nem tanto. O dia da Bastilha tem tudo a ver com o que fazemos e por isso escolhemos a data. Eu rapidamente informei todos os palestrantes a respeito do dia da Bastilha, e isso se tornou o fio condutor de praticamente todos os discursos. E então a história registra essa decisão como uma tática calculada e planejada. Geralmente, Alinsky era questionado a respeito de todos os seus movimentos, sendo que vários eram feitos intuitivamente. Mas as pessoas esperavam por razões e daí era só inventar alguma coisa que ficasse bem na foto, diz ele. Eu lembro de que as razões eram tão convincentes até que eu pensava, porque é claro, eu fiz tudo isso por estas razões. Eu deveria saber que era, pois eu fiz tudo isso. Voltando à estratégia do representante tático, tudo começou por causa de um conflito entre a Eastman Kodak e um movimento negro chamado FIGHT. Um executivo da empresa havia feito um acordo com a FIGHT, mas a direção atual ignorou o acordo. Como não havia possibilidade de um boicote, a ideia de ter representantes com ações e possibilidades de causar um embaraço à organização veio à mente. Com o tempo, várias corporações tiveram seus representantes táticos, o que começou a constituir um efetivo mecanismo de pressão a partir de fora. Para Alinsky, os representantes táticos eram uma forma de participação a ser explorada especialmente pela classe média. E como se vê, tudo surgiu por uma mistura de acidente e necessidade. O que importa não é a estratégia do representante tático em si, que gerou algum burburinho nos anos 60, mas hoje já foi substituída por outras estratégias, que, como de costume, a esquerda domina muito bem. O que Alinsky quis apresentar neste capítulo é a noção de que um organizador tem que se orientar por linhas gerais, regras básicas, mas jamais seguir manuais passo a passo. Assim como ele salientou no capítulo 4, sobre a educação de um organizador. Um organizador não deve ter como prioridade controlar os eventos, mesmo que possa fazer isso de vez em quando, mas principalmente reagir bem aos diversos eventos que surgem em um mundo caótico. Notas do tradutor. 1. Atenção! As táticas devem ser planejadas, mas novas táticas devem surgir de acordo com os novos eventos. Isso é o que Alinsky diz, por isso a importância de não esquecer das regras básicas para a elaboração de táticas específicas. O que Alinsky propõe não é o samba do crioulo doido, mental,
com ações desordenadas, mas sim ações ordenadas por princípios gerais e que o jogador do jogo político em questão saiba adaptar suas táticas para o momento. Em síntese, reagir aos eventos externos com mais talento, ao invés de ficar apenas seguindo manuais passo a passo. 2. Pois a imprensa monopoliza o mercado e ninguém deixaria de tirar fotos, pois os bebês continuariam a nascer, casamentos continuariam a ocorrer e etc. 3. Existem algumas adaptações que a esquerda tem feito, e eu me precipitei a achar que a estratégia do representante tático não foi à frente. Na verdade, ela se materializou em coisas bizarras como as novas legislações para a participação de agentes externos nas corporações. Regras para radicais de Saul Alinsky. Análise do livro por Luciano Henrique. Parte 9. Muito à frente. Alinsky conclui seu livro falando da importância da classe média americana, que, segundo ele, é onde está o poder, pois mais de 3/4 da população americana estão na classe média, tanto do ponto de vista econômico como de sua autoidentificação. Estes seriam a maioria silenciosa, carentes de ação. Para ele, essa constatação deveria mudar um pouco o panorama da militância de esquerda, pois estes geralmente olham a classe média como desdém. Com raras exceções, nossos ativistas e radicais são produtos da classe média ou rebeldes em relação a ela. Mas a pragmática do poder não vê outra alternativa que não uma aliança com a classe média, na visão de Alinsky. Nos anos 60 e 70, a classe média era estigmatizada pela esquerda como materialista, decadente, pequeno-burguesa, degenerada, imperialista, defensora da guerra, brutalizada e corrupta. Em suma, eles rejeitaram todos os valores e o estilo de vida da classe média. Se o ativista mudar seu paradigma, ele vai olhar de uma maneira muito diferente para seus pais, seus amigos e a forma como eles vivem. A dica de Alinsky é a seguinte, aspas, ao invés de rejeição hostil, ele deve procurar pontes de comunicação e unidade sobre as lacunas, conflitos de geração, valores diferentes e outros. A observação sobre o comportamento da classe média deve atender a uma sensibilidade que atende à estratégia de partes da classe média ao ativismo. A classe média reluta em aderir ao ativismo, pois são pessoas que lutaram todas as suas vidas pelo que possuem, possuindo medo de perder o que já conseguiram, especialmente a classe média baixa. Em muitos casos, os da classe média baixa nunca foram além do colegial. Diz Alinsky, aspas, suas vidas têm sido 90% composta de sonhos não preenchidos. Para escapar de suas frustrações, eles se agarram a uma última esperança de que seus filhos obtenham formação universitária e realizem aqueles sonhos não preenchidos. Vivem com medo de depender da assistência social ou de perderem seus empregos, além de duelarem com hipotecas horripilantes. Segundo Alinsky, aspas, os prazeres da classe média são simples. Praticar jardinagem em um quintal minúsculo de uma casa pequena, com bangalôs ou outras coisas bregas nos subúrbios, viajar pelo país de vez em quando e jantar fora uma vez por semana no Howard Johnson. Eles olham para os pobres desempregados como dependentes parasitas que recebem uma grande variedade de programas públicos, todos pagos por eles. Quando os pobres demandam ações sociais e chamam isso de direitos, a classe média baixa entende como uma ofensa. A classe média mais alta, na visão de Alinsky, tende a assumir um viés esquerdista e daí adotam uma posição mais pura do que os outros e atacam a suposta intolerância da classe média baixa. Ou seja, além de terem que bancar os desempregados, a classe média baixa ainda é ofendida pela classe média alta.
A maioria dos membros da classe média baixa são membros de sindicatos, igrejas, clube de boliche e organizações diversas. Ao rejeitá-los, significa perder a luta por default. Não é possível mudar os canais e se livrar deles. Isto é o que você espera que ocorra em um sonho de radical. Mas eles estão aqui e permanecerão por aqui no mundo real. Estas pessoas que estão machucadas, amarguradas, desconfiadas e rejeitadas devem ser contatadas com respeito e compreensão. Eis o plano de Alinsky. O trabalho do organizador deve ser procurar os líderes dessas comunidades de classe média, identificar suas questões principais, encontrar áreas de interesse comum e exercitar a imaginação deles com táticas que podem introduzir drama e aventura na vida tediosa que possuem. Como sempre, as táticas devem partir da experiência da classe média, aceitando a aversão deles à rudeza, vulgaridade e conflito. Em resumo, o lado que usar melhor a classe média a seu favor vence. Notas do tradutor. 1. O que a esquerda não esperava é que, em 2010, um movimento surgido da classe média americana, o Tea Party, foi o maior movimento da direita em muito tempo. Pela primeira vez na vida recente, a direita começou a agir um pouco inspirada no que a esquerda começou a fazer antes. 2. O que também é previsível para estudiosos da militância esquerdista, para os marxistas, estes são os pequenos burgueses. Bibliografia. Livro Rules for Radicals, de Saul D. Alinsky. Fonte: site do lucianoayan.com.